noite. Onde nós paramos, você lembra? CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite aos nossos ouvintes. Estamos retomando os estudos da nossa casa e hoje daremos continuidade quando paramos há 3 semanas atrás, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 5. Nós vamos ler 26, item 5. Você vai ler um trecho, Conceição, fazer a prece e vamos fazer o seguinte, porque o item 5, vamos ler o item 5 todo, por favor. Boa noite a todos. Para fazer a prece, vamos ler o item 5. Mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus. Só um instantinho. Capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O item 5, vai lá. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 13. Faz a prece, eu estou com dor de cabeça. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos em torno do Teu Evangelho, para interpretarmos à luz da doutrina espírita. Pedimos a Tua inspiração e a Tua proteção para todos nós que nos encontramos neste momento, aqui estudando ou nos ouvindo à distância. Rogamos ainda, Jesus, a permissão para evocarmos o nosso querido irmão altivo, diretor da nossa casa, com os demais amigos, irmãos e irmãs que compõem a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Que seja então em nome do altivo, desses espíritos irmãos que conduzem essa casa de amor, que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Vocês estão vindo pela primeira vez, né? Tá. Vocês sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo a live, mas eu escutei um nome diferente, diz que é a live híbrida. Então é um estudo, nós temos na outra sala, estamos estudando ali o livro dos médiuns, mas a gente aqui faz a live para quem não pode vir a casa. Mas tanto das obras básicas, das obras da Dona Ivone, o que a gente pode fazer, pode transmitir, a gente transmite. Mas vocês podem interferir, pode interromper, pode perguntar, pode se colocar, tá? Fica à vontade. Não é tão formal assim. É mais informal do que formal. O nosso sistema aqui é de ir lendo os itens a serem estudados e a gente vai comentando devagarinho.
né? E vocês devem participar. Ó, tem um microfone aí que vocês podem falar, porque aí senão as pessoas nos escutam de casa. A Conceição leu então o item número 5, os mercadores expulsos do templo. Vocês prestaram atenção quando ela leu? Todos conhecem essa passagem? Então, diz aqui que Jesus derrubou as barracas, botou todo mundo para correr, não é? Dizem que ele tinha um chicote na mão e botou todo mundo para correr. Na verdade, são as interpretações que a gente vai dando às passagens de Jesus. Jesus, sendo aquele espírito manso, firme, ele não era violento. Jamais a violência passou perto de Jesus. Ele não faria isso, de derrubar, de bater, de puxar um chicote, como dizem em outra tradução. Eu vou ler aqui de novo para ficar bem vivo na nossa cabeça. Em seguida eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Então ele não falou aqui que ele derrubava e condenava. Na verdade, no item 6, quando Kardec comenta essa passagem, ele diz assim: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, o que Jesus quis dizer? Com esse gesto de expulsar, ele condenou o comércio das coisas santas. Sob qualquer forma, Deus não vende as suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada nos céus. Os homens, portanto, têm o direito de fazer com que tais benesses... Os homens, portanto, não têm o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Na verdade, Jesus estava condenando o comércio dentro do templo. O que acontece ainda hoje em alguns templos. Se cobra para casar, se cobra para tudo, se cobra para celebrar uma cerimônia, se cobra religiosa. Até hoje ainda fazem isso. Então Jesus condenou esse ato, mas ele não derrubou barraca. Eu vi uma vez uma pessoa comentando que quando Jesus falava, ele tinha muito fluido, muita energia. E quando ele gesticulava, aqui não é lugar de vocês usarem o templo para vender bichos, que eles vendiam animais, vendiam tudo. Aqui não é lugar de fazer isso. E da mão dele saía a energia, a luz. E como eles não sabiam o que era aquilo, deram no pé assustado. Imagina uma feira quando tem uma briga, uma confusão. Saem derrubando barraca, atropelando todo mundo, não é? Era assim. O templo era uma verdadeira feira. E muita gente ganhava com isso. Os próprios sacerdotes ganhavam. Porque vendia, por exemplo, um cabrito, era vendido lá no templo, eles diziam que iam fazer lá a cerimônia, dava a volta por trás e o cabrito entrava de novo na gaiola, vendia o mesmo cabrito várias vezes. Então tinha um comércio escuso ali. Se vendia tudo que se pedia a Deus. As pessoas ignorantes iam até ele, iam até o templo, faziam seus pedidos e tudo era cobrado. E lá se vendia de tudo. Foi isso que Jesus condenou. Agora, ele não se concebe ele quebrando barraca, empurrando, agredindo. Não se concebe Jesus fazendo isso. Ele que foi todo mansidão, durante todo o Evangelho, em todas as passagens,
sempre foi firme, porém sempre humilde, puro de coração, simples, jamais violento, porque a violência significa orgulho, e Jesus não tinha orgulho. Alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Ou está muito fácil, ou eu falei muito bem, ou vocês estão com vergonha. Então, eu vou... perguntou qual é o capítulo. Aí é a pergunta que ele... Capítulo 26, item 5. Muito bem, vamos riscar essa. Mas eu acho que está fácil mesmo de entendimento, né? Ficou bem claro isso? Ninguém quer perguntar nada? Você entendeu, Nixon? Você está entendendo aí a tradução? Tá. Então vamos lá. Item 7. O item 7 ele vai falar da mediunidade gratuita. Vai o Conceição? Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Tá bom até aí. Então vamos lá, vamos devagar. Entramos no item 7. Então ele está falando da mediunidade gratuita. O que é o médium? O que tem o dom? O que é o médium? 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 Mulher do Marquinhos. Luciana. O que é o médium? Vocês dois que vieram hoje pela primeira vez. Como é que é? Fala de novo mais alto aí. Eu acho que todos somos médios, mas alguns têm um dom mais desenvolvido de fazer essa conexão entre o espiritual e o mundano e passar para as outras pessoas. Tá. Foi que chegou mais perto. O que é o médium, Nixon? O que é o médium, Marquinhos? Queria ter um filho assim. Eu queria ter um filho assim. Salvou a turma. Então, um médium é o intermediário. Alguns falaram muitas coisas que tem na mediunidade. O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Você chegou perto. O médium é isso. O que é o intermediário? Então vamos lá. Conceição, você pega esse aparelho aqui do ar-condicionado, por favor, entrega ali ao Marcelo. A Conceição está sendo intermediária entre eu e o Marcelo. Certo? Eu pedi um favor, ela ia fazer esse favor de levar o controle ali para o Marcelo. Está na intermediária. O médium é o intermediário do espírito entre os homens. Então, o espírito quer dar um recado coletivo para todos. O médium que ouve o espírito, ele vai passar esse recado. Ele pode ouvir, está dizendo que todo mundo tem que vir estudar mais. O espírito está dizendo que todo mundo tem que estudar mais. Eu fui intermediário, eu ouvi, passei. Eu posso falar, eu escutar e falar. O espírito pode pegar a minha garganta e ele mesmo usar a minha garganta, que é o médium falante, fica mais fácil de entender.
médium psicofônico, mas é mais fácil o médium falante. Ele pode pegar a minha mão e escrever a mensagem, é o médium de psicografia, ele escreve, né? Aí tem vários tipos de psicografia, intuitiva, a mecânica, a semimecânica, enfim, pode escrever e por aí vai. Sempre como intermediário. Eu sou intermediário. Quem é que está escrevendo a mensagem? Quem que deu o recado? Falou que vocês têm que estudar. O recado é o espírito que está falando ou sou eu? O espírito, eu estou sendo o microfone dele. Então a mensagem é dele, o trabalho é dele, não é meu. Então eu não posso me envaidecer. Eu não posso me envaidecer, não foi eu que falei. É a mesma coisa que o lápis que eu vou usar para escrever, o lápis dizer assim, olha como eu escrevo bonito. Quem que é o lápis? Se esse lápis quebrar, eu pego o outro. E médium é igual capim, como dizia Chico. Morre um, nasce um monte. Então o médium precisa ter, primeira coisa, humildade, simplicidade, porque não é ele o dono da mensagem. E se não é ele o dono da mensagem, ele não tem o direito de cobrar. Por que eu vou cobrar uma coisa que não é minha? A gente vai dar o passe no final da reunião pública. Quem quiser tomar o passe, R$10, tá? Ali a caixinha está ali fora, vocês na saída deixam os R$10 ali. Eu posso fazer isso? O passe não sou eu que dou. Se eu fizer isso, os espíritos dão no pé. Que espírito bom vai se servir vai deixar que eu me sirva dele para ganhar a minha vida? Eu preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ganhar dinheiro às custas dos espíritos. Como eu não posso cobrar por uma prece? Senhor, ajude a Conceição, alivie a dor de cabeça dela, que ela tem um pouco de tranquilidade. Conceição, R$100. Tem para dar, não tem não. Tem não. Eu tenho que cobrar antes, sabe por quê? Que se a dor de cabeça não passar, ela já me pagou, né? Então, eu não tenho o direito de fazer isso, isso é um absurdo. E naquela época se fazia, como se faz até hoje. Você vai ali na esquina, tem uma tabuleta ali escrito, Vovó Maria das Candongas, não é? Faz-se casamento e desmancha-se casamento. Traz teu marido de volta em 3 dias. Tem umas que trazem um dia, já vi de um dia. Você vai lá, paga, né? Ela vai pedir lá um negócio para você fazer. E aí você está pagando para ser enganado. Porque nenhum espírito bom vai se sujeitar a uma situação dessa. Nenhum espírito bom vai se sujeitar a isso. Vocês estão vendo como tem a prece paga, o trabalho pago, o trabalho espiritual pago, e como esses médiuns sofrem depois quando desencarnam. Vocês não imaginam. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, que nós estudamos aqui as obras de André Luiz, ele conta ali a história de alguns médiuns falidos, como Otávio, Joel, como é o nome dos outros lá, Conceição? Tem uns 5 lá. Tem uns 5, né? Tem O quê? o nome dos médios falidos, Otávio, Joel. Médios desertores, né? Desertor. Não, quando André Luiz fala médios falidos, como é o nome daqueles médios do mensageiro? Otávio, Joel, Belarmindo. Quem é o outro? Eu não estou lembrando. Ezequiel, tanto parece. Não, enfim, o nome não importa. Cada um faliu numa fraqueza que trazia em si. Um foi pelo dinheiro, o outro pelo sexo, o outro pela vaidade. Então cada um faliu, mas em suas fraquezas. E o que cobrava, vou entrar aqui no que cobrava, que era o Otávio, olha o que aconteceu com ele. Quando ele desencarnou, os espíritos foram atrás dele. Porque os consulentes pagavam, então tinha que ter resultado.
E quem morreu foi atrás dele. Vem cá, e aquilo que você me prometeu? Onde eu consigo isso? Aonde está a minha mãe? Aonde está o meu ente querido que eu te pedi notícia? E ele enlouqueceu com isso, ele não sabia o que fazer. Ele ficou 20 anos em regiões umbralinas, ó, e foi acolhido em nosso lar. E quando entrevistado para trazer essa notícia para a gente, ele ainda tinha crises, entrava em crises. Tinha crises. E esse médium se preparou 30 anos para reencarnar. Ele ouvia os espíritos, ele via os espíritos, ele escrevia. Então não tem dúvida do mundo espiritual. Não tem dúvida. E mesmo assim faliu. A gente diz aqui para os médios, né? Não adianta ver só o espírito. O que adianta ver espírito? Ouvir espírito? Que espírito que você está vendo? Que espírito que você está ouvindo? Que orientação é essa que ele está te dando? E se o médium tem um mandato, ele tem que se dedicar a esse mandato. Então a Dona Ivone, por exemplo, que é um exemplo para nós, ela queria casar. O guia falou, o casamento não está na sua programação. Ela lembrava da vida passada. Não está, não é agora. Ela foi conduzida a vida inteira, até o momento que ela teve que dar o testemunho dela, ela sozinha. Os espíritos deixaram que ela desse o seu testemunho diante de uma tentação. E ela passou por várias tentações. E era Dona Ivone. Nasceu em 1900, 25 de dezembro de 1900. Morreu em 1984. Ia completar 84 anos. Morreu aos 83 anos. No berço, antes do tamanho dessa menininha aí, já começou a mediunidade dela. Entrou no processo letárgico, antes dessa pequenininha que está no colo aí. Com um mês de nascida, entrou no processo letárgico. O médico morreu, já ia enterrar, botou no caixão. E momentos antes de sair o enterro, a mãe fez uma prece muito bonita, que nós vamos estudar agora, o Recordações da Mediunidade. Ela vai colocar esse exemplo, muito interessante. Ela chora botaram uma coroa do anjinho, né, que eles faziam antigamente, e o espinho furou a testa ali, ela chorou, correu até um pouquinho de sangue e ela acordou. Então ela conviveu com a letargia a vida inteira. Os guias diziam para ela assim, ela só ia em determinados passeios que eles autorizavam que ela fosse. Ali você pode ir, aqui você não pode ir. Ela já vinha falindo algumas encarnações como suicida. A moça lá é o mesmo caso. Se perder, Nixon, já era. O que eu estou fazendo é para o bem dela. Para o bem dela. Se perder, vai perder uma encarnação. E se perder uma encarnação, pode perder até 200 anos, dependendo de onde for. Então o médium tem que saber o que ele quer. Principalmente quando ele vem com um mandato mediúnico, como a fulana veio. É uma coisa muito séria. É muito sério a mediunidade. Mas vamos fazer aqui para paga. Esse espírito Otávio cobrou e ficou enlouquecido no mundo espiritual. E irá reencarnar, ou já reencarnou, né? Não sei. Irá reencarnar, passará pelas mesmas provas que o levou à falência, para ver se ele vence aquela prova. Assim aconteceu com a Dona Ivone. Veio em 3 suicídios diferentes. Adorava o piano. A música não está agora para você não. E na última encarnação, como Leila, né, como diz lá Leila, o filho de Charlie, ela era uma exímia pianista. A vaidade
fez com que ela se perdesse. O amor da vida dela, ela estava casada, acabou morrendo. Morreu doente, mas de tédio. A filha também, por causa da vaidade dela. Então nessa vida, ela veio cerceada. Então quando ele fala aqui que a mediunidade é gratuita, em todos os sentidos. E o médium precisa desenvolver a paciência. Você tem que ouvir. A pessoa veio conversar com você, você está aqui para ouvir. Se a gente está aqui, num trabalho mediúnico, eu tiver com tempo para ir embora para casa, eu nem venho. Por que eu vou ter tempo para ir embora para casa? Tem que aguardar, tem que esperar o último sair. E eu espero que venha 200 pessoas, 300, 1000, para o médico que quiser trabalhar aqui, ficar até de madrugada comigo aqui, porque eu não vou embora. E vamos ver se a moça vai ficar. São testes, não posso ter tempo para ir embora. Porque o trabalho não é nosso. E o médium é endividado. Viu, dona Luciana? O médium é endividado. A senhora tem um rostinho bonitinho, mas tem um monte de dívida. E seu marido é bem feinho, mas também tem um monte de dívida. O médium é endividado com a lei de Deus. Nós somos endividados com a lei de Deus. Só olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades. Todos nós temos compromisso com a lei de Deus, compromisso com as multidões, principalmente quem trabalha em obra social. E a nossa casa tem uma obra social enorme. Então, dá para cobrar um passe? R$10. A aguinha fluidificada, R$1. A aguinha magnetizada é mais fácil. Pô, R$1 não custa nada, a gente vai ajudar a casa. Olha, eu fui em lugar que cobrava água. Aí. Olha, é isso aí. É do João de Deus, pode falar porque ele está preso. Não sei se ele está preso ainda. Eu não sabia disso. R$100 um vidrinho de água. Tá? Se bobeasse, enchia na torneira os vidrinhos e botava lá. Nem filtrava. Eu fui num lugar também, dava o passe, era de graça, mas depois, vai lá, passa lá para levar água, que a água vai te ajudar. Ali tem uma água muito boa, você pode levar. Só que chegava lá, você pagava. Lá era mais pobre, não era R$100 não, era 25. Mas um vidrinho pequenininho, você tinha que comprar 2. Olha aí. De alguma forma você está cobrando. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com a vaidade. Isso aqui é vaidade de você cobrar, você se achar. Eu sou o médium. Graças a Deus, não adianta vir aqui me perguntar, meu marido está aqui, minha mulher, meu filho, eu não sei, eu não vejo, eu não escuto, eu não sei escrever. Então, eu estudo. A gente raciocina, pensa. Não tenho a mediunidade ostensiva. Pelo menos nesse caminho aí eu não vou cair, né? Não posso cobrar porque eu não estou vendo. Mas eu posso enganar. Com o conhecimento que tem, dá para enganar. Digo que eu estou vendo o que eu não vejo. Mando, oriento, fazer uma coisa que eu não tenho certeza. Isso é vaidade. A gente tem que ter muito cuidado em casa espírita. Muito cuidado. A gente tem que ter cuidado com o nosso magnetismo, porque a gente vai desenvolvendo o magnetismo e você envolve as pessoas com isso. E às vezes é o magnetismo do guia que está com você. Aí a pessoa vem e se apaixona por você. Ela está apaixonada pelo guia. Quando o guia vai embora, ela vê o sapo que está aqui, e dá ruim. E você também vai trabalhando na cura, você vai trabalhando atendendo as pessoas, você também vai desenvolvendo esse magnetismo. Então você tem que ter cuidado, porque o outro se apaixona pelo magnetismo. E o magnetismo é igual um vidro que se parte. Uma hora, a pessoa vai cair na real. O que o João de Deus fez.
magnetismo dele, o mau caráter, foi envolvendo uma série de pessoas, deu no que deu. O mau caratismo. E isso está cheio por aí. Está cheio. Por isso nós estudamos, para não fazer, para não cair em tentação. Para trabalhar com amor, com abnegação, com simplicidade, com humildade. Mediunidade requer disciplina é fundamental, renúncia. Sem disciplina você não faz nada. Sem disciplina você não faz nada na vida, não é só na mediunidade, você não faz nada em lugar nenhum, você tem que ter disciplina. Por isso que a gente exige disciplina aqui na nossa casa. Requer renúncia, requer muita coisa, renúncia. Você renunciar o mundo, principalmente quem vem com um mandato mediúnico. Isso só depende de nós, só depende de nós. Nós é que vamos decidir o que fazer da nossa mediunidade. Como nós queremos ser intermediários de quem? O médium é intermediário das forças de elevação ou das forças das trevas? Dos bons espíritos, porque ser médium por ser, ter a faculdade é uma coisa. Agora você ser intermediário dos bons espíritos é uma outra coisa. E isso é raro. Está lá no livro dos médiuns. Os médiuns que vencem são raros. São raros. Vêm aos milhares para a Terra todos os anos. Aos milhares. Raros são aqueles que vencem. Aí vamos lembrar aqui lá do livro dos médiuns. Eu não me lembro, acho que é 226. Está com o livro dos médiuns aí, Dina? Ah, não. Ah, está aqui o livro dos médiuns. Kardec pergunta, se eu achar a pergunta mesmo, se for essa aí, deixa eu ver se é a 226 mesmo. Item 9. A pergunta número 9. O que seria 226, livro dos médiuns, item 226, item 226, pergunta número 9. Questão número 9. Então, livro dos médiuns, item 226, questão número 9. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? Qual o médium que poderia se chamar perfeito? Resposta: perfeito. Que pena. Pô, espírito esculachou aqui, né? Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na Terra. Sem isto, não estarias nela. Ó, começa a baixar a nossa bola, né? Começa a baixar. A Terra é um planeta inferior, é um planeta de provas e expiações. Não é um mundo de elevação. Então, quem está aqui está em prova ou em expiação. Exceção dos missionários, como Jesus. Algum de nós aqui é missionário? Então, estamos em prova e expiação. Senão, não estaríamos aqui. Estaremos num mundo melhor. Em Júpiter, por exemplo, que é mais elevado do que a Terra. Sabeis bem que a perfeição não existe na Terra. Sem isso, não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Dize, portanto, o bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Então vamos ver aí, um bom médium. Chico, eu vou dizer o altivo, que eu conheci, Chico, o altivo, Dona Ivone, Divaldo. A gente começa a pensar, né? Aí São Dedinho Mindinho. São poucos. João Nunes Maia, lá em Minas Gerais. Sim. Médio também. Sim, tem bons médiuns. Mas vem aos milhares. André Luiz diz aos milhões. Todos os anos reencarnam milhões de médiuns. E lá ele diz, raros são os que
os que vencem. Mas vamos aqui, ele vai dizer aqui: o médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado o menos frequentemente. Então significa que todo médium é enganado, inclusive os bons. O Chico mesmo mostra, o espírito não deixou que os homens, aqueles que assinaram o livro, a Dilane que sabe aquela história lá, que ele deu a dedicatória do Chico, que dois repórteres perguntaram a ele, e o Chico escreveu alguma coisa lá, enfim. Ele enganou o Chico. Emmanuel escreveu, né? O Emmanuel estava ali, o Emmanuel que escreveu. Eles acharam que eles não estavam sendo vistos, né? Passando por repórter. Eles deram um nome falso. O Chico pediu a dedicatória, o Emmanuel fez a dedicatória. E pôs o nome certo. E botou o nome certo deles dois. Quando eles saíram dali, poxa, tá vendo? Esse médium aí é outro que nós enganamos. Esse aí é um fanfarrão. Né? Eles foram em busca de uma entrevista com o Chico, cada um que depois levou um livro. Na hora do livro ser autografado, eles mentiram os seus nomes com a intenção de testar o Chico Xavier. Chico Xavier autografou e escreveu o correto, porque Emmanuel estava com ele e deu o nome certo. Eles saíram da sala, crentes que tinham ganhado o Chico, chegaram lá fora, abriram os livros e viram que os seus nomes verdadeiros estavam escritos. Ou seja, eles pensaram que... Pois é. Ali o Emmanuel não deixou. Então, o bom médium é aquele que menos enganado é. A gente pode se enganar, a gente pode enganar. É isso aí. Esse que seria um bom médium. Então, a gente tem que ter muita atenção, muita vigilância, muita oração. Imagina se você cobrar, então. Se você cobrar, você vai estar a descoberto das forças de elevação. Que espírito vai se sujeitar a você ganhando dinheiro nas costas dele? E a gente tem visto aqui também, já falamos isso aqui, mas tem gente nova, nós já atendemos pessoas aqui, várias, não foi uma, não foram duas, não foram três, que ganharam muito dinheiro com a mediunidade. Muito. Conhecemos uma pessoa, vou pegar um exemplo só, vocês não sabem quem é, se ela estiver me ouvindo também não vai saber o que é direito. Ela cobrava só em dólar. Em dólar. E ela me disse, era $1.000. Consulta barata para ela era $500. Quanto é que está o dólar? 6 reais mais ou menos? 5? Então vamos lá, 6 vezes 5, 30, R$3.000. Ela disse, eu tinha tudo. Tinha tudo. Apartamento, na beira da praia, cobertura, carro com motorista, tinha tudo. Veio aqui sem nada, perdeu tudo. Nesses casos que nós atendemos aqui, uns 4 ou 5, que nós ouvimos as pessoas, todas perderam tudo. Estavam a ponto de se suicidar, por isso que vieram aqui. Vai, daqui a pouco o espírito puxa o tapete, perde tudo. Pelo menos esses receberam um aviso, não se complicaram mais. Receberam, na verdade, isso foi uma ajuda, foi a misericórdia de Deus, para que eles não percam a encarnação. Não sei como eles estão, como estão trabalhando hoje, nunca mais tive notícia, já tem um bom tempo, não sei, espero, ou esperamos, que tenham aprendido a lição, antes que seja tarde demais. Estão vendo a gravidade disso aí, da cobrança? Porque os bons espíritos se afastam, os maus não têm escrúpulo nenhum. Mentir, enganar, tanto faz como tanto fez. Estão nem aí. Estão preocupados com honradez, não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados com nada disso. Aí vocês perguntam, como é que pode? Olha os políticos que a gente tem aí. Só olhar. Não estão preocupados com a verdade,
não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com o que dizem todo ano, né? A grande maioria, podemos até dizer. Desencarnando, você vai virar bonzinho? Vai ser o mesmo pilantra. Não tem espírito pilantra? Tem. Não tem homem pilantra? Tem. Aí ele continua aqui, vamos lá. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens. É um dom gratuito que Deus nos deu, não é nosso, não nos pertence. O trabalho não é nosso, o trabalho é deles. Exige a nossa boa vontade. Ah, mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que perder o domingo, eu tenho que... Tem, porque você malbaratou vários domingos em outras existências. Você malbaratou o tempo e com isso você prejudicou muita gente. Então está na hora de você devolver aquilo que você roubou dos outros. A honradez dos outros. Tudo que você roubou. Como disse ali, se fôssemos bons, não estaríamos na Terra. Se Jesus não aceitou o adjetivo de bom, ele não aceitou, né? O rapaz, quando chegou lá, o jovem mancebo, bom mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? Jesus responde, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Olha a simplicidade de Jesus. A humildade de Jesus. E por que eu vou achar que eu sou o cara, como diz aí? Aí continua. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ó, eu fico falando assim. Uma vez uns dois amigos mesmo que eu gostava muito, gosto até hoje, não vieram mais aqui. Falei, mas fulano, o que houve? Você estava falando olhando para mim. Está sentado aqui. Você estava me acusando. Falei, mas eu não fiz isso, eu li. Era a aula do André Luiz, ele está falando de André Luiz. Ele fala muito da parte moral. Não tem como você desassociar a moralidade da mediunidade. Não tem como. Não tem como. Se você desassociar a moralidade da mediunidade, você vai ser médium de qualquer coisa, menos médium cristão. Você falou para mim, eu não falei para ninguém, eu falei para todos. Quer dizer, eu não falei para você, inclusive falei para mim. Eu estou falando aqui e estou pensando em mim, como que eu ajo, como eu devo agir. Eu estou lendo, só estou lendo. Mas você tem uma maneira de falar. Eu falei, então como é que eu tenho que falar? Então não estou acusando ninguém. Não é para vocês saírem daqui e não voltarem mais, viu? Estou lendo, só estou lendo e interpretando. Se eu interpretar alguma coisa fora daqui, vocês me digam. Essa semana também, um amigo nosso falou assim, foi muito bom o estudo, tal. Mas você não deveria falar isso, porque não soa bem. Eu falei, mas isso não foi eu quem disse, foi o Espírito que disse. Eu apenas repeti o que ele escreveu na mensagem ali. Ele, foi. Eu falei, foi. Então não sou eu que estou dizendo. E aqui, nós estamos sempre pedindo a ajuda dos Espíritos, nós só falamos o que está escrito. Eu não saio do que está escrito aqui. Aí é o Newton José, eu não boto a minha opinião. Só o que está escrito a gente interpreta. Eu não sei fazer palestra. Então eu pego a palestra, vou lendo e vou falando. Eu leio Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Aí eu vou lá. Quem é Deus? Observe que ele não perguntou quem é Deus. Quem é um pronome definido. Que? Um pronome indefinido. Eu vou interpretando o que está escrito ali. Inteligência suprema. O que é uma inteligência suprema? É o que está, a maior inteligência. Então divide a resposta em dois. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente vai interpretando, aí a gente não erra. Quem está dizendo são os Espíritos. Então quem está falando aqui é Kardec. E daqui a pouco um guia que anotou aqui, que aqui é a análise de Kardec. Tá?
Mas se a carapuça servir, é bom para a gente refletir, não é? Vocês pensam que a carapuça também não cai em mim, aqui quando eu estou lendo? Cai. Toda hora. Eu dou uma disfarçada aqui e continuo falando. Como se dissesse assim, ó, isso é para você está vendo aí? Abre teu olho, fica esperto. Então vamos lá. Então, ó, um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, na instrução dos homens. Então estamos aqui para instruir os homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. E não para lhes vender as palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são o resultado de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. O médico fez uma faculdade de medicina, ele estudou, ele usa o conhecimento dele, ele tem o direito a cobrar, é o meio dele sobreviver. O médium, não, porque ele não é dele, é o espírito que orienta. Ele estuda para saber como lidar com a situação, mas quem está passando a ideia é o espírito, não é o médium, é o espírito. Deus quer que sua luz chegue a todo mundo. Uma coisa interessante, Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Quantas vezes saímos daqui para visitar pessoas com problema de saúde, não pode vir, ou problema mediúnico, está com problema, a gente não escolhe aonde nem quem. O guia da casa, responsável pelo trabalho, pela casa, autorizou, nós vamos. Então a gente vai no barraco, feito de lona e de madeira, como já fomos, e a gente vai, não vou chamar de palácio, na casa bonita, de classe média alta. Vamos. E o que a gente aprendeu com isso? A dor da lido, da mansarda, é a mesma dor do palácio. A mãe chora pelo filho da mesma maneira, com o mesmo sentimento. Não tem diferença nenhuma. Somos todos seres humanos. E a posição, ela é circunstancial. Posição é posição social, circunstancial. Ele está pobre agora, mas pode ter sido muito rico. Nós estamos ricos agora, pode ser que tenhamos sido muito pobres, mas nós mandamos agora, pode ser que obedecemos muito, e assim vai. A gente vem trocando de posição ao longo dos milênios, trocando para aprender, sobretudo a ser humilde, sobretudo para entender a dor do outro. A gente só vai crescer quando a gente entender a dor do outro. Hã? Pois é. Tudo é circunstancial. Pega o microfone para falar no microfone. Você já fez aqui um trabalho bonito aqui? Então, pega aí. Porque quando vocês falam, se não falar no microfone, não sai aqui. Aí quem está em casa não escuta. Então o Marquinho falou aqui que até na questão do sexo, né? Ora, a gente pode, durante um período, ter um corpo masculino e ter um corpo feminino. Então vocês vejam uma prova que aquelas mulheres lá do Oriente passam, naquele mundo islâmico, aquelas que são vive debaixo do chicote dos homens, submissa aos homens, não é? Não pode nem mostrar os olhos. O machismo. Muitas daquelas mulheres já foram homens e fizeram a mesma coisa. Então estão aprendendo com a dor a modificar o seu caráter autoritário, machista. Isso não tem nada a ver com homossexualismo, viu?
Essa história de homossexualismo é uma outra história, uma outra, que não é o caso de eu falar aqui agora. Não tem nada a ver. Então são experiências que o Espírito passa para um aprendizado, para ter um determinado aprendizado. Não tem nada a ver história de homossexualismo. Couber aqui o ponto, a gente fala abertamente. Entenderam? Question? Alguma pergunta? Aqui a gente aprende inglês. Question, sei o que é. The book and the table também sei. Então vamos lá. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Porque médium tem tudo quanto é lugar. Médio ostensivo tem em todas as posições sociais. Não tenho consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eu não posso ter notícia do meu ente querido porque eu sou pobre. Não pode. Pode sim. Porque lá tem médium. Como tem médium aqui, como tem médium em todas as classes sociais. No palácio, vou dizer assim, em que nós fomos visitar e estava uma dor muito grande, toda a família era médio ostensivo. Médio ostensivo. Olha que a minha mediunidade é de pau, né? Eu não tenho essa sensibilidade toda aí. Mas não tenho mesmo, está longe. E lá todo mundo era médio ostensivo. Estava um horror. Problema sério. E como fomos lá na pobreza, que o Marquinhos foi, vamos pegar aquela lá que a gente foi. Lembra, Marquinhos? Foi também no palácio junto. Tinha diferença da situação. A outra morava lá no brejo. Lá no quarto, tinha um quarto, uma cozinha e uma escada para descer e para subir. Não tinha diferença nenhuma. A dor era a mesma. A situação era a mesma. Só em... Marquinhos ficou 3 dias arriado, frouxo. Ficou 3 dias, não foi mais, ficou arriado. Então, ela está em toda a classe social. Em toda a classe social. E outra coisa, não tem quem não saiba do mundo espiritual, nem que seja para falar o contrário, para falar mal, para dizer que isso aqui é coisa do demônio. É porque sabe que tem. Sabe que tem. E quem orienta lá, na instituição qualquer, dizendo que isso aqui é coisa do demônio, ele estudou para saber. Ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Quando o outro diz assim, você, é Jesus que está falando, é o Espírito Santo que está falando, o orientador sabe que não é. Ele sabe. Ou vocês acham que o Silas Malafaia não conhece o livro dos Espíritos, não conhece o livro dos Médiuns, não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, não conhece a reencarnação? Ele conhece. Agora, dá um nó na gente, porque ele conhece, porque ele estuda, ele sabe. E se ele tiver que usar isso ao contrário, não estou dizendo que ele usa ao contrário, não, mas que ele conhece, ele conhece. E que estudou, estudou. E todos esses grandes missionários aí, todo esse pessoal sabe. Então cabe a nós saber, para nós termos convicção, para nós termos uma fé inabalável, que nos dê segurança, que não permita que a gente caia, como a gente já caiu muitas vezes. Porque quando dá vontade de cair, você, opa, tem isso aqui. Eu falei na aula anterior, vamos ver se elas prestaram atenção. Como elas estão vindo aqui agora, elas são o termômetro. O termômetro. Por que existe a tentação? Para que existe a tentação? Já sei, Marquinhos. Vamos descontar no salário quando não responder. Menos R$100. A tentação é para desenvolver a razão. Está lá no livro dos Espíritos. Tem um livro dos Espíritos aí?
Vê se não é. Eu falo as questões, porque eu estou falando toda hora aqui e acaba gravando, tá? Não estou dando uma de sabichão, não. Creio que seja a questão 712 ou 702. Ele diz lá. Deixa de ser mole, rápido com isso. Vê aí, Conceição. Espera aí, calma. Bora? Calma aí. Vê se não é, Conceição. 712? É, 712A. 712, tá lá para trás. 715, não. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Subpergunta A. Qual o objetivo dessa tentação? Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Aí tem uma nota de Kardec. Tá bom, não precisa não. Desenvolver a razão. Porque quando vem a tentação, você vai analisar, você vai aprender a pensar. Faço ou não faço? Dou aso ao que eu quero e dá prazer? Ou vou segurar? Não vou fazer. Então vamos lá. Eu sou diabético. Serve para tudo. Vou pegar um exemplo. Mas adoro um pudim de leite condensado. Aí vem ali a Berenice e bota um pudim. Seu Nilton, fiz um pudim de leite condensado para o senhor. Eu sou diabético. Caio dentro do pudim e depois vou tomar insulina, né? Porque tem consequências. Tem consequências. Então eu vou pensar. A razão vai fazer com que eu decida. Vai trazer o discernimento. Como ou não como? Fazer ou não fazer? O pensamento veio, me envolvo, me deixo envolver no pensamento e sigo para o prazer. Isso vai me fazer bem? Isso vai trazer felicidade para mim? Isso vai trazer felicidade para o outro? Ou isso vai trazer infelicidade para o outro? Vai me dar um prazer, mas vou causar dor ali, aqui e lá. Vale a pena eu fazer? Olha a tentação aí. Doutrina espírita para quem gosta de pensar. Você tem que pensar. A gente tem que aprender a pensar e discernir. Porque fica muito fácil. Levanta, senta, levanta, senta, ajoelha. Eu, quando eu trabalhava, eu usava um apito lá para o soldado. Pi! Levantava. Pi, 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 pi. A gente não precisa mais disso. A gente tem que raciocinar, tem que pensar. Agora, dói muitas vezes na gente, porque a paixão, como diz Paulo de Tarso, o amor é uma virtude, mas a paixão é um veneno. O amor é sublime, aliás. O amor é sublime, mas a paixão é um veneno. E você se deixa levar pelas más paixões. Tem a paixão boa, mas tem a má paixão. E se você se deixa levar pelas más paixões, você está sendo dominado por ela. E você tem que dominar. E você precisa lutar. Você precisa lutar. Paulo de Tarso lutou muito. Lutou muito. Porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, isto eu faço. Ele não falou isso? Mas no final do apostolado, o que ele diz? Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Imagine a gente terminar a nossa existência dizendo isso. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele fazia a vontade do Pai. E nós precisamos fazer a vontade do Cristo, que é a mesma do Pai. E para isso, a regra áurea. A regra áurea. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus disse, né? Repetindo lá a lei mosaica,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E eis que um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós amamos uns aos outros? A terra é um paraíso? É um lugar de amor? Enquanto a gente não conseguir fazer isso, vamos sofrer. Faltam 2 minutos, vamos terminar aqui a leitura, quando ele diz assim: eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade, providencial. Por isso que a gente não paga pela mediunidade. Question? Alguma colocação? Vocês estão com vergonha, né? O que você quer? Vamos então parar aqui. Estamos estudando então o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Semana que vem vamos para o item 8, que vai falar do mesmo assunto. E a gente vai interpretando aqui, no item 8, ainda é Kardec, o comentário de Kardec. Tudo bem? Então vamos fazer a prece? Essa água está com gosto ruim, não está? Gosto de laranja. Suco. Como é que é apagar a luz em inglês? Tá vendo? Isso aí mesmo, é light. Então vamos lá. Que aí a gente fica mais concentrado, né? Obrigado, Jesus, por essa noite de estudos, uma noite de enlevo, uma noite que pensamos contigo, com o teu Evangelho, pensamos com Kardec, portanto com os bons espíritos. Obrigado por tudo que recebemos nesta casa de amor. Que a nossa noite de sono seja a continuidade desses estudos. Leva-nos, Senhor, para uma região de trabalho no bem, de estudos, de refazimento do corpo físico, guardados por Ti, mas de crescimento para o nosso espírito imortal. Leve a nossa alma contigo, através dos braços dos nossos irmãos. Assim nos despedimos, agradecidos e rogando que abençoe o nosso retorno aos nossos lares. Abençoe e proteja os nossos familiares, aqueles que nos ouvem à distância. Abençoe os trabalhadores da nossa casa. Proteja a nossa casa, Jesus, a nossa casa de amor. Que seja então, em nome do altivo, diretor da nossa casa, dos espíritos guias que tiveram aqui ao nosso lado, que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos, as reflexões em torno do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.